Acabei de lembrar, eu fiquei devendo a técnica para saber. Por exemplo, a gente tem 200 gramas de água a 21 graus Celsius, ou seja, temperatura ambiente. E a gente tem 500 gramas de água também a 100 graus Celsius, por exemplo. Tudo isso é água a 100 graus Celsius, eu já falei na última aula. Se eu misturar tudo isso, qual vai ser a temperatura final, né? Primeiro, a técnica diz para você reduzir, você tirar a energia térmica desse corpo aqui até atingir essa temperatura. Depois você pega as duas massas somadas e com o módulo da energia que você tirou, você vai adicionando energia até chegar numa temperatura X. Vamos lá. Como é que a gente... Primeiro passo. A gente tem que chegar a 500 gramas, 21 graus Celsius. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos usar as fórmulas. Que macete, ó. Que macete. Tá. A quantidade de energia que a gente... quantidade de calor sensível que a gente quer saber. Massa 500, gramas, né? O calor específico da água líquida é 1. Delta θ vai variar 100. Vai variar 21, que é a final, menos 100. Então dá 79, menos 79, né? Tá, então vamos fazer essa conta. Tá, então menos 395, com 2 zeros no final. Menos 39.500 calorias. Agora, então a gente meio que guardou isso no banco. Então, depois disso, segundo passo, dê a energia para a massa total. Né? Então a gente tem 700 gramas, então a gente tem 3.9.500, é a quantidade de energia que a gente tem que dar. A massa total é 700. Calor específico da água é 1. E a gente... já dá pra cortar aqui, né? Quer saber qual vai ser a temperatura final? Então a gente coloca θF menos θI é 21. Né? A gente, já que está tudo a 21, então menos 21. Então 395 é igual a 7 θF menos 147. Vamos passar somando. Que saco. Tá, então fica 542 igual a 7 θF. Então, θF é igual a 542 sobre 7, que é igual a aproximadamente... aproximadamente 77 graus Celsius. Ou seja, o que esse exercício diz é que se você misturar 500 gramas de água a 100 graus Celsius com 200 gramas de água a 21 graus Celsius,
você chega a uma temperatura de aproximadamente 77 graus Celsius. Legal. Eu só queria... Na verdade, a aula de hoje, a aula de agora, não é sobre isso. Agora a gente vai falar de uma coisinha um pouquinho de nada, assim, mais chata do que termologia, um pouquinho de nada mais difícil, que é ótica geométrica. Ótica geométrica trata a luz como um raio. Mas primeiro a gente precisa definir o que é a luz. A luz é um... Tá, tem várias maneiras de definir o que é a luz. Você pode definir como uma partícula, como uma onda. A gente vai definir com a simples ideia de que sem luz você não enxerga. Portanto, a luz é o agente causador da sensação de visão. Simples assim, da sensação visual. Então, luz, agente causador da sensação visual. Isso soa muito bem. Agente causador, meu Deus. Sabendo isso, a gente precisa saber as fontes de luz. A gente precisa classificar as fontes de luz. Você é uma fonte de luz, eu sou uma fonte de luz, todo mundo é uma fonte de luz. Quer dizer, eu generalizei rápido demais. O Sol é uma fonte de luz. Legal, né? Então, fontes de luz. A gente tem a fonte primária versus secundária. Então a gente tem a primária e a secundária. A primária emite a própria luz. A luz é dela mesma. Um exemplo, Sol. A secundária não emite a própria luz, não tem luz própria. Luz própria. Legal. Um exemplo, caneta. Uma coisa interessante é que você pode pensar, então tem uma secundária, que é quando... Bom, se essa refletiu, então tem uma que refletiu a luz refletida, e essa é a terciária? Não. Eu tenho uma folha de papel, eu ilumino essa folha de papel com uma lanterna, bate na folha de papel, a fonte de papel é secundária. Bate em você, você ainda é secundário, tá bom? Então, se você não tem luz própria, é secundária. Se você emite a própria luz, primária. Agora a gente vai fazer... Vamos reviver a memória de Newton. Na época de Newton, considerava-se que a luz branca era pura e as outras não. Mas Newton viu que não é bem assim, né? Ele pegou um prisma, voltou no Sol e aí formou um arco-íris. Por que será? Se a luz é pura, não é mistura. Então, cada uma daquelas cores é pura e a luz branca não é pura. Então a gente tem um prisma, aí entra luz branca e sai um monte de cor. Um monte de cor. Primeiro, aqui ó, sai vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil,
violeta. É fácil de lembrar, porque fica va, a, v, a, v. Tá. Essas são as cores que estão meio que juntinhas na luz branca. Mas quando você decompõe a luz branca, você chega nessas cores. Tá? A atmosfera pode fazer o papel desse prisma. Né? Aí acontecem os arco-íris. Outra coisinha é a gente tem que aprender sobre os meios de propagação. Os meios de propagação. Tá. Meios de propagação. A gente tem o transparente. Translúcido. E o opaco. Como é que é o transparente? Vreu, 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 vreu. Tranquilo. A luz passa. Ela pode se propagar por distâncias consideráveis em um meio transparente. Por exemplo, o ar. O ar é um meio transparente. Ela se propaga por distâncias enormes. 6 km, né? Não, mais. Infinitamente, praticamente, né? Então permite passagem, propagação, por distâncias consideráveis. Sem distorcer mantendo o pincel luminoso. O que isso significa? Se você mandar uma luz branca, não vai distorcer assim, não vai ficar... Mudar o pincel luminoso. Não tem da regularidade do pincel luminoso, né? Regularidade. Então, mantendo a regularidade do pincel luminoso, é intuitivo, né, o que é pincel luminoso. E com trajetórias definidas. Bem definidinhas, né? Definidas. Um exemplo é o vidro das janelas, a maioria das janelas. Aqui, os mesmos raios, mas um foi refletido, o outro veio assim, o outro veio assim. Meio bagunçado, né? Então, o que a gente pode concluir? Permite passagem parcial dos raios de luz, né? Junta lá. Distorcendo o pincel luminoso. E resulta numa baixa nitidez, você só vê os contornos direito. O opaco é muito simples. Veio, vral, vral. Não permite a passagem de luz.